Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama
Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se extraviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos dos Apóstolos. Introdução. Os Atos dos Apóstolos dividem-se essencialmente em 3 partes. A primeira é formada pelo capítulo 1, a segunda vai desde o capítulo 2 até o fim do capítulo 12. E a terceira vai desde o capítulo 13 até o fim. Os capítulos 11 e 12 podem ser chamados capítulos de transição, sendo fundados no acontecimento relatado no capítulo 10. O capítulo 1 apresenta-nos o que está relacionado com a ressurreição do Senhor. Os capítulos 2 a 12 apresentam-nos a maravilhosa obra do Espírito Santo, de que Jerusalém e os judeus são o centro, mas que se estende pela livre ação do Espírito de Deus, independentemente, mas não separada dos 12 e de Jerusalém como centro. Os capítulos 13 e seguintes apresentam-nos a obra de Paulo, tendo Antioquia como ponto de partida de uma missão mais distinta. O capítulo 15 liga estas 2 primeiras partes para manter a unidade no prosseguimento da obra. Sem dúvida, vemos também, na segunda parte, gentios como tal admitidos no meio dos discípulos, mas ligando-se à obra que se fazia entre os judeus. Mas estes rejeitaram o testemunho do Espírito Santo a um Cristo glorificado. Do mesmo modo como tinham rejeitado o Filho de Deus na sua humilhação, e Deus preparou uma obra no exterior deles, na qual o apóstolo dos gentios pôs bases que anulam a distinção entre judeus e gentios, e os ligam uns aos outros, como estando igualmente mortos nos seus delitos e pecados, e a Cristo cabeça do seu corpo, a Igreja no céu. Passemos agora ao estudo destes mesmos capítulos. É triste, mas instrutivo ver, na última divisão deste livro, como a energia espiritual de um apóstolo como Paulo acaba à sombra de uma prisão, quanto à sua atividade exterior. Mas até nisso podemos ver a sabedoria de Deus. O romanismo, que se vangloria de ter sido fundado pelos apóstolos, nunca viu um apóstolo em Roma, a não ser como prisioneiro. E segundo a Epístola aos Romanos, o cristianismo já ali tinha sido implantado muito antes dessa data. Atos, capítulo 1. Este primeiro capítulo dá-nos a descrição do que concerne a Jesus ressuscitado
e aos Atos dos Apóstolos, antes da descida do Espírito Santo. As comunicações do Senhor, que ali encontramos, apresentam vários pontos muito interessantes. Jesus, homem ressuscitado, age e fala pelo Espírito Santo após a sua ressurreição, como tinha feito antes. Precioso penhor da nossa própria posição, lembrando-nos que também nós teremos o Espírito Santo após a nossa ressurreição, e que a sua energia, não estando já ocupada a modelar e a mortificar a carne, poderá ser consagrada inteiramente à alegria e à adoração eternas e ao serviço que nos será confiado da parte de Deus. Em seguida, o Senhor ressuscitado dá aos seus discípulos mandamentos em relação com a nova posição que eles tomam. A sua vida e o seu serviço devem ser formados e dirigidos tendo em vista a sua ressurreição, verdade esta acerca da qual eles tinham sobejas e irrecusáveis provas. Estavam ainda na terra, mas eram aqui peregrinos, tendo sempre diante dos olhos da sua fé aquele que, ressuscitado de entre os mortos, os tinha precedido. Todavia, as suas relações com ele ainda se prendem à posição sobre a terra. Jesus fala-lhes do reino e das coisas que ao reino dizem respeito. Jerusalém era o ponto de partida do ministério deles, mais ainda do que do seu próprio, porque Jesus tinha reunido os pobres do rebanho ali, onde ele os tinha encontrado, particularmente na Galileia. A missão dada aos discípulos em Lucas 24, de 47 a 49, foi cumprida em Atos. Os discursos de Pedro e de Paulo são disso a prova, particularmente nos capítulos 2 e 13. Não é essa a missão que nos aparece em Mateus 28, 19, que se dirige apenas aos gentios. A missão do Evangelho de Lucas está em relação com a subida do Senhor a Betânia. A de Mateus é dada por um Cristo ressuscitado na Galileia, onde ele tinha encontrado os pobres do rebanho, confrontar com Mateus 4:15. Mas agora a ressurreição, tendo feito de Cristo, em poder, o vaso das santidades asseguradas de Davi, chama de novo Israel a reconhecer como príncipe e salvador aquele que tinha rejeitado como Messias vindo à terra. As epístolas de Pedro ligam-se a este ponto de vista do Evangelho. No entanto, para exercerem esse ministério, os discípulos deviam esperar o cumprimento da promessa do Pai, a saber, o Espírito Santo, do qual eles deviam ser batizados, segundo o testemunho de João. Aquilo que o Senhor lhes assegurava devia suceder dentro de poucos dias. A vinda do Espírito Santo, assim prometida, fazia ao mesmo tempo sair os discípulos do campo das ideias puramente temporais dos judeus. A promessa do Espírito Santo, da parte do Pai, era algo muito diferente da restauração do reino de Israel pelo poder de Jeová, o Deus de julgamento. Não competia aos discípulos conhecer o tempo e a época dessa restauração, cujo conhecimento o Pai guardava em seu poder. Mas eles mesmos receberiam o poder do Espírito Santo que desceria sobre eles e serviriam de testemunhas a Jesus, como eles o tinham conhecido e segundo a manifestação de si próprio após a sua ressurreição em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até aos confins da terra.
fazendo assim de Jerusalém o centro e o ponto de partida da obra que eles deviam realizar, segundo a missão expressa em Lucas 24, 47. Entretanto, seu testemunho era fundado sobre o fato de que eles tinham visto seu Senhor e Mestre arrebatado de entre eles e recebido nas nuvens do céu, que o esconderam aos seus olhos. Olhavam ainda, de olhar fixo no alto, quando 2 mensageiros do céu vêm anunciar-lhes que esse Jesus, que acabava de ser elevado de entre eles ao céu, havia de voltar da mesma maneira. Portanto, tratava-se aqui da manifestação de Jesus no mundo, abaixo do céu. Jesus voltará a este mundo para ser visto pelos homens. Não temos aqui o arrebatamento da igreja, nem a associação da igreja com ele durante a sua ausência. Agora, com o conhecimento de Jesus arrebatado do mundo e devendo voltar ao mundo, temos os termos e elementos de todo o ensinamento deles. Os apóstolos voltam a Jerusalém para esperarem o Espírito Santo, que lhes tinha sido prometido. Não se dirigem para a Galileia, pois vão ser testemunhas em Jerusalém dos direitos celestes do Cristo rejeitado sobre a terra por Jerusalém e pelos judeus. Neste sentido, não se trata de uma continuação da missão de Cristo sobre a terra. Esta é continuada pela missão que nos aparece em Mateus 28 e tem o seu ponto de partida na Galileia. Os versos que acabamos de examinar mostram claramente a posição em que os discípulos estavam colocados e a missão que lhes era confiada. No entanto, antes de receberem o Espírito Santo para a cumprirem, outras circunstâncias características encontravam seu lugar no mesmo capítulo. Os discípulos, conduzidos por Pedro nesse caminho, atuam segundo o conhecimento da Escritura antes de serem dotados do poder do alto. Assim, estas duas coisas são distintas: o conhecimento da Escritura e o dom do poder do alto. Parece que, mesmo sem Pedro ter sido diretamente conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito pôs o seu selo sobre o que foi feito aqui segundo a palavra do Antigo Testamento, compreendida pelo apóstolo. Já vimos que Cristo, após a sua ressurreição, tinha aberto o entendimento de alguns discípulos para compreenderem as Escrituras. Não tendo ainda recebido o Espírito Santo, os apóstolos atuam segundo um princípio judaico. Lançam sorte, isto é, apresentam a sorte a Jeová para que ele decida. No entanto, a sorte não era tudo e não era tirada sem fazerem uma distinção. A autoridade apostólica derivava do fato da nomeação dos apóstolos ter sido feita pelo próprio Senhor Jesus. O conhecimento das Escrituras fazia compreender aos discípulos reunidos o que devia ter lugar. O alvo que o Senhor tinha marcado ao serviço deles limitava sua escolha ao pequenino círculo daqueles que possuíam as quantidades necessárias para atingir este. Deviam ser capazes, pelos seus antecedentes, assim como o tinha dito Jesus, de serem suas testemunhas porque tinham estado com ele desde o princípio, e deviam ser agora capazes de também testemunhar que esse mesmo Jesus, que os judeus tinham rejeitado e crucificado, estava realmente bem ressuscitado de entre os mortos. Aqui, antes do dom do Espírito Santo,
A autoridade apostólica é exercida em Jerusalém sobre o princípio judaico. Não havia ali nem procura nem exercício do espírito humano. A frase, tome outro seu encargo, guiava a conduta deles quanto às qualificações necessárias. O que as decidia era a necessidade de serem as testemunhas da carreira terrestre depois da ressurreição e da ascensão de Jesus. A sorte de Jeová designava o indivíduo que devia tomar o lugar de Judas. 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha por cognome o Justo, e Matias, são escolhidos como possuindo as qualidades exigidas, e a sorte caiu sobre Matias, que tomou lugar com os 11 apóstolos. Verso 26. Mas ainda lhes faltava a todos o prometido poder do Espírito Santo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.